O Jornal União recebe hoje o deputado federal do PSD, Aliel Machado. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Grupo União de Comunicação, no Jornal União. É um prazer recebê-lo. Henrique, é uma alegria estar aqui, obrigado pela oportunidade, agradeço o Grupo União por me receber e estar aqui nessa querida cidade tão importante para o nosso estado, divulgando um pouquinho do nosso trabalho, das nossas ações e dos nossos planejamentos para o futuro. Perfeito. O Aliel, que nasceu em Ponta Grossa, ele é um dos deputados mais jovens que eu já entrevistei aqui no Jornal União, né? Apenas 30 anos de idade, mas apesar da pouca idade já tem uma boa carreira na política, né? Já foi vereador na cidade de Ponta Grossa, já foi líder, né, de movimentos estudantis e também já disputou, inclusive, a prefeitura lá de Ponta Grossa. Como que você quis ingressar na política? Como que foi a sua ideia de entrar na política tão jovem, né? Como eu disse, pouca idade aqui na cadeira do que a gente costuma entrevistar deputados, né, candidatos, enfim. Como foi a sua ideia de entrar no meio da política? Bom, eu sou de uma comunidade muito carente em Ponta Grossa, uma família muito humilde. Minha mãe e meu pai não tiveram oportunidade de ter sequer o ensino fundamental. Sou o irmão mais velho e nós passamos por muitas dificuldades em casa. E eu percebi que através da política a gente podia transformar isso. E não é um discurso vazio, não. Eu digo isso porque eu fui para a rua manifestar contra os políticos, pedir mudanças, pedir que fossem respeitados os nossos direitos. E eu comecei na política talvez na melhor escola possível, que é através do movimento estudantil, onde nós ocupamos vários debates, espaços para defender os nossos direitos. Depois nós percebemos junto ao movimento estudantil que quanto maior o espaço que você ocupa, maior é a probabilidade, maior é a oportunidade que você tem de mudar, de transformar. Então é preciso ocupar esses espaços políticos. Muita gente reclama, muita gente fica falando mal da política, mas não se dedica a ela. Falta reunião da escola do seu filho, falta reunião do sindicato, da associação de moradores, não participa da política, vende o seu voto. E aí ela contribui para que essas coisas ruins aconteçam. Então a política não existe unanimidade, não existe uma opinião certa e a outra errada, são opiniões diferentes. E aí é preciso que você participe. E eu perdi a primeira eleição de vereador em Ponta Grossa. Depois eu fui eleito vereador, fui o presidente da Câmara mais jovem do Brasil, das cidades de mais de 100 mil habitantes. Fui eleito deputado federal mais votado da história de Ponta Grossa. E hoje estou ocupando aí pela segunda vez o mandato de deputado federal. Então foi muito rápido para mim também. Sim, como você disse, você disputou primeiramente as eleições em 2008, né? Chegou a ser suplente lá em Ponta Grossa. Em 2012, o vereador mais bem votado, terceiro mais bem votado e o mais jovem, né? Como você disse, depois presidente da Câmara. Entra como deputado em 2014, mas em 2016 você tem uma experiência na disputa como prefeito em Ponta Grossa, uma grande cidade aqui do Paraná, né? Uma grande cidade do Paraná, que tem uma grande responsabilidade, que tem uma grande representatividade no Paraná. E foi para o segundo turno na disputa com o atual prefeito hoje, lá na época, né? O atual prefeito. Como que foi para você a disputa de prefeito, né? Você sai de uma legislatura de vereador, vira deputado e tenta voltar para a sua cidade como prefeito. Como que foi para você essa disputa? Nós estamos vendo um momento de crise política e o Brasil se dividiu numa polarização equivocada. E eu fui um dos únicos deputados, na verdade eu fui o único deputado da legislatura passada não eleito pelo PT que votou contra o impeachment. E como aconteceu aqui no Paraná, nas cidades mais conservadoras, como Londrina, Ponta Grossa, houve uma grande rejeição aos políticos que votaram contra o impeachment. Eu nunca fui defensor do PT, nem dos erros do PT. Porém, eu era defensor de uma nova eleição. Achava que o caminho correto era a cassação da chapa e eu era contrário ao grupo de Eduardo Cunha e Michel Temer ocuparem o espaço através de uma organização criminosa que estava em Brasília e que afetou todo o sistema político e praticamente todos os partidos. E nisso os adversários souberam explorar bastante para atacar. Eu que nunca tive um processo contra mim na justiça, eu que
ter uma vida ilibada, que não tenha amarra política, que não tenha qualquer tipo de compromisso político que não seja defender aquilo que eu acredito. Mas eu também não sou filho de pai assustado, como diz o ditado popular. E eu posso até mudar de opinião, mas eu tenho que ser convencido daquilo, eu não faço por pressão. E apesar da opinião da população ser muito importante e eu estar lá para representar isso, eu fui eleito também para tomar decisões e de acordo com as informações que eu tenho. E eu vi lá em cima o quanto existe uma sujeira em relação a isso. E a eleição de prefeito foi a oportunidade de eu mostrar para as pessoas de que os ataques que eu estava sofrendo eram questões infundadas e que fazia parte dessa polarização burra dentro da política, que querem dividir o nosso país. Nosso país tem que ser aquém dessa disputa, dessa polarização, do certo contra o errado, da direita contra a esquerda. Está errado isso. Nós precisamos unir forças, ver o que está certo e o que está errado, acompanhar e tudo aquilo que foi bom continuar. Não é porque era de um outro partido que a gente tem que perder, e aquilo que está errado tirar, independente se é uma pessoa próxima a você ou não. E foi uma grande experiência. Eu conheço muito bem as dificuldades da minha cidade e disputar uma eleição para o executivo é uma proximidade muito grande com os problemas locais. E eu, com 20 e poucos anos de idade, ter sido colocado no segundo turno, ter feito quase 45% dos votos da minha cidade, foi uma alegria, um aprendizado muito grande que eu vou levar com muito carinho para toda a vida. Tá certo. Você agora no segundo mandato, então, como deputado federal, né, essa experiência lá em Brasília, qual é a sua principal bandeira, o que você defende, né, lá em Brasília, qual a sua linha, né, como a gente brinca no jornalismo, qual seria a sua linha editorial lá em Brasília? Bom, nós temos um país hoje que é um país rico, mas um país muito desigual. Eu não tenho uma representação específica de um grupo político, não venho do meio de comunicação, não sou um artista que usa o seu conhecimento para ter voto, não tenho família na política, como eu falei anteriormente. Então eu pauto a minha luta política pela minha história de vida. E eu entendo que os maiores problemas que nós temos no Brasil hoje, em todas as áreas, é de responsabilidade da desigualdade social. Então um país tão rico como o nosso, onde nós temos poucas oportunidades, onde o povo mais simples sofre, onde os nossos empresários têm dificuldade para gerar emprego, onde a nossa população não tem acesso a uma educação de qualidade, onde nós temos problemas de segurança pública, tudo isso está ligado ao problema da desigualdade. E nós, em contraponto a isso, somos um dos países com as maiores concentrações de renda do mundo, do planeta. E nós precisamos mudar isso. Por isso, a pauta que eu tenho, que o meu partido tem, que eu me sinto muito à vontade para defender e para lutar, é a luta contra as injustiças sociais. E para isso nós temos pautas bem específicas e importantes para avançar. Reforma política é uma delas. Para combater a desigualdade social, as injustiças, é preciso mudar o sistema político que hoje corrobora com essas desigualdades. Nós precisamos fazer uma reforma tributária verdadeira, uma reforma tributária que corrija as injustiças da distribuição de renda no país, que hoje nós temos um grupo de privilegiados, e eu não estou falando aí de quem tem um bom salário, de quem tem uma empresa, de quem tem aí uma boa condição de vida. Eu estou falando dos super ricos que no Brasil não pagam imposto, dos super ricos no Brasil hoje que quanto mais tem crise econômica, mais rico eles ficam. Pode observar que nos últimos anos, com o aumento do desemprego, com o aumento da informalidade, os bancos estão batendo recorde de lucro, porque exploram ainda mais as pessoas mais simples. É preciso mexer nisso. Eu estou falando da necessidade de um pacto federativo. As pessoas não moram em Brasília nem em Curitiba, elas moram nas suas cidades. Então é preciso que chegue o recurso sem depender de uma negociata política que um deputado faz para ganhar voto. É preciso que o Pacto Federativo atenda e chegue até os municípios com distribuição de dinheiro para que os prefeitos possam fazer as obras necessárias, fazer as transformações, já que as pessoas moram nas cidades, principalmente as cidades mais pobres, as cidades menores. Então esse arcabouço de necessidade através das injustiças sociais, eu diria que é a pauta que eu mais represento. E tenho, lógico que pela minha história de vida, uma ligação muito forte com a área educacional, onde eu atuo muito. No 6º ano consecutivo eu estou aí na Comissão de Educação lutando para que a educação, que é um meio de lutar contra as injustiças,
tenha melhor qualidade, atenda a nossa juventude, atenda o nosso povo. Você, quando trabalhava no movimento estudantil, brigou muito na questão do transporte público. Estava lendo algumas notícias sobre você, sobre esse movimento e tudo mais. Você é um dos grandes defensores, né, dessa questão, por exemplo, de uma tarifa zero ou da diminuição desse valor. É um projeto que você pensa em expandir essa ideia também do transporte público mais acessível às pessoas? Bom, é uma utopia achar que é possível, dentro do sistema atual, nós termos tarifa zero. Eu sou um defensor da tarifa zero como conceito. E sei que hoje, se sair na rua falando sobre isso, vai ser considerado um absurdo, porque hoje se aumenta 20 centavos, já há uma revolta na população e o sistema não bate, porque ele custa muito caro. Mas o sistema de transporte é um sistema injusto, porque as grandes cidades jogam as pessoas mais simples e mais pobres cada vez para mais longe dos centros urbanos, para cada vez mais longe dos aparatos, dos instrumentos de atendimento público. Por exemplo, você pega um ginásio de esportes, ele não está lá no bairro mais pobre, mais simples para atender a população. Você pega, por exemplo, um centro cultural, um teatro, um cinema que seja, você pega um parque público, ele não está lá no bairro mais pobre. Será que aquele trabalhador que tem os seus filhos, ele tem dinheiro para chegar até o centro, usar esses instrumentos? Ou será que ele está excluído de tudo isso? E cada vez mais você joga essas pessoas para mais longe. O transporte público é um grande desafio, não só no Brasil, mas no mundo. E é preciso encontrar mecanismos que melhorem a qualidade do transporte público, que a pessoa não sinta a necessidade de usar um carro, ou por questões ambientais, ou porque ela mesma não tem esse veículo, não tem condição de custear isso. E isso é um desafio para todos os governantes. O que nós podemos fazer é criar instrumentos, criar uma legislação. Eu sou defensor de um imposto específico para custear o sistema de transporte e para que ele tenha acesso a todas as pessoas. Então o transporte é um dos grandes problemas e também um dos grandes desafios que nós teremos aí ao longo das próximas décadas aí para todos os governantes do nosso país. Como nós conversamos no início do nosso bate-papo aqui, que você é um rosto novo aqui para a região norte do Paraná, né? Você vem de Ponta Grossa, muitas pessoas, acredito que até a maioria não o conheça. Você tem algum tipo de projeto, alguma ideia aqui para a região norte, né, do estado, Londrina e as cidades da região metropolitana, que você pode apresentar aos nossos leitores, o pessoal que está nos acompanhando também pelo vídeo, pelas nossas redes sociais? Bom, eu sou um deputado de todo o Paraná e lógico que é natural que a minha primeira atuação aconteça na região onde eu resido, porque eu conheço mais os problemas daquela região por lá estar. Agora nós estamos começando um trabalho aqui na região norte, partindo de Londrina, que é a segunda maior cidade em população do nosso estado, é uma das cidades mais importantes para o desenvolvimento do nosso estado. E aqui hoje nós temos uma representação política, eu tenho uma equipe de trabalho aqui na cidade que me representa, o Hélio, que é um grande amigo e que é residente aqui da cidade, está me levando essas demandas, está me levando as necessidades aqui da região. Então, constantemente, não é a primeira vez já que eu estou aqui, já em várias oportunidades aqui estive para representar as necessidades aqui da região. Lógico, com recursos, emendas parlamentares para atender as necessidades dos bairros. Eu conheço o prefeito atual da cidade, porque foi deputado comigo no mandato passado, conheço os problemas aqui da cidade, já conseguimos recursos importantes, como para a Universidade Estadual de Londrina, uma emenda de bancada que eu fui favorável, que está atendendo as necessidades aqui da universidade, eu fui um defensor disso, e com certeza absoluta através do trabalho do Hélio, e também para mim é mais fácil vir para Londrina do que para Ponta Grossa, porque os voos para Londrina são mais fáceis do que para Ponta Grossa. Ponta Grossa eu desço em Curitiba e vou de carro para Ponta Grossa. Para Londrina eu consigo descer aqui. Eu falei, é mais fácil, Hélio, você montar as agendas para mim aqui em Londrina do que Ponta Grossa. Mas brincadeira à parte, eu tenho um carinho muito grande aqui, conheço e tenho muitos amigos, tanto aqui em Londrina como em toda a região. Tá certo. Então, deputado, mais uma vez eu queria agradecer a sua presença aqui no Grupo União de Comunicação, no Jornal União. Um prazer recebê-lo. Desejo a você toda a sorte do mundo na sua carreira política, que você faça bons trabalhos, não só aqui na região, mas como você falou, deputado pelo Estado, você é deputado de todo o Paraná. Você, um jovem, apenas 30 anos,
Nós, aqui do Jornal União, recebemos muitas reclamações do meio político, principalmente das pessoas que dizem: tem aqueles velhos de guarda lá da política, são sempre os mesmos, e como você falou, a política está um pouco desacreditada. Ver pessoas jovens como você, com vontade de trabalhar e querer mostrar serviço, é muito importante, principalmente para o momento que o Brasil vive, que isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer muita diferença daqui para frente. Desejo toda a sorte, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Olha, eu que agradeço, Henrique, e quero aproveitar esse espaço aqui do Grupo União para deixar um recado a você que está me ouvindo. Independente se você me conhece ou não conhece, das suas posições políticas, a sociedade tem uma grande responsabilidade no momento de crise política. E hoje o sistema político é um reflexo da sociedade. Se está ruim, participe. Não falte a reunião da escola do seu filho. Participe do sindicato, seja patronal ou dos trabalhadores. Ajude a associação de moradores do seu bairro. Não fuja da sua responsabilidade. A internet tem um papel importante sobre a transparência, mas a internet também cumpre um papel muito ruim quando ela presta uma desinformação para as pessoas. Ouça fontes com credibilidade, participe do debate e não fuja dele. É muito importante ter posição política. Eu não tenho nenhuma amarra política, não sou de família de político, não tenho interesse econômico dentro da política para defender empresa, para defender negócio. A política para mim é a defesa das pessoas que mais precisam. Então não caia na ladainha, na conversa fiada daqueles que querem destruir a política e que usam muitas vezes as redes sociais, que usam os seus partidos, que usam as suas vontades para estragar com a política. Por isso participe dela, seja candidato ao que quer que seja, participe dos debates e assim você vai poder transformar. Eu sou um ex-engraxate e entrei na política para fazer a diferença. Hoje tenho muito orgulho de ter a oportunidade de estar lá, gritando, brigando e lutando por aquilo que eu acredito sem demagogia. Muito obrigado, Henrique, pela tua oportunidade aqui. Obrigado, Guilherme.